Prontos para mais uma aula do Escola? Prontos para mais uma aula do Escola Bíblica do podcast do Projeto Orar Sem Cessar? Para quem já acompanha o projeto, me conhece, eu sou Michele Munaretti. Nós estamos estudando a carta aos Romanos. Na semana passada, nós vimos Paulo falando sobre a lei. Ele ainda faz uma comparação com o casamento e termina ali mostrando o andar no espírito. Hoje nós vamos falar sobre a dispensação e rejeição do povo de Israel, é, e falar sobre a salvação do povo de Israel no presente. Mas antes, se for o seu primeiro contato com o Projeto Orar Sem Cessar, eu venho te convidar a conhecer as orações da palavra, os estudos bíblicos no site www.projetoraissemcessar.com ou nas nossas páginas do Facebook e Instagram e vir orar e aprender a palavra comigo toda semana. Bem, vamos começar agora a nossa aula falando sobre essa dispensação de Israel. Nós terminamos a aula passada, né, falando ali das premissas do Espírito sobre esperança, intercessão, eleição e cântico de vitória, né, falando que Deus é por nós. Hoje nós vamos começar abordando ali o capítulo 9. Vamos ver um pouquinho até o capítulo 11, quando Paulo fala sobre Israel como nação, como os judeus foram rejeitados, as promessas de restauração. Paulo vai retratar ali a questão das promessas de Deus a Israel e do seu destino espiritual, levantando a questão da justiça de Deus. Paulo levanta a questão sobre a maior parte da nação judaica ter rejeitado a Cristo e apresenta ali respostas quanto aos questionamentos referentes às promessas, né, de redenção em Israel. Citando, por exemplo, a promessa feita ali no livro de Isaías, que diz, né, Deus lhe deu o espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir até o dia de hoje. E aí, Paulo, ali no versículo 9, começa falando sobre essa rejeição de Israel, descrevendo a tristeza, inclusive, que ele sente pela essa resistência que Israel tem ao evangelho, né? Ele fala que deseja até se sacrificar a si mesmo, caso fosse possível, para contribuir para a salvação dos seus condescendentes. Ele, inclusive, começa dizendo no capítulo 9, ali já no verso 1, digo a verdade em Cristo. Não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor aos meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. São israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas e também deles descendente o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém. Podemos entender essa tristeza de Paulo ao enumerar, né, ali as bênçãos que Israel, na verdade, desfrutava em relação a todas as outras nações que o cercavam, né? Ele mesmo ali, como a gente acabou de ler, destaca a adoção, a glória, a aliança, a lei, o culto, as promessas, que tudo antes era exclusivo para Israel. Quando tomamos, né, conhecimento dessas bênçãos divinas entregues a Israel, pensamos em nós, né? Se Israel não tivesse as rejeitado, não estaríamos aqui agora, inclusive, falando sobre isso, estudando a palavra, não teríamos comemorado a Páscoa, enfim. Paulo vai então, né, nos próximos versículos, falar dessa eleição de Israel e a sua rejeição. Ele começa falando ali no verso 6 já. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque em
todos os de Israel são de fato israelitas, nem todos os de Israel são de fato israelitas, nem por serem descendentes de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência, isso é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Porque a palavra da promessa é: por esse tempo, verei e Sara terá um filho. Paulo mostra aqui, né, que a salvação é pela fé. Então, não necessariamente aqueles que são da carne serão considerados filhos, né? Ele mostra que Israel não compreendeu que é que o homem recebe a justiça de Deus pela fé em Cristo e não pelas obras do próprio homem, né? Inclusive ele continua falando lá no verso 30, que diremos, pois, que os gentios não buscavam a justificação, vieram a alcançá-la, todavia a que decorre da fé. E Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei, por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como das obras. Tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. E aí Paulo continua falando, né, sobre muitas coisas que passam inclusive pela cabeça da gente. Isso é injusto? Essa afirmação de Deus escolhe quem quer, né, nos faz pensar em nossas atitudes, pensamentos, até na nossa própria ascendência, né, de onde nós viemos, porque quantas vezes nós nos pegamos comparando com os outros? Eu digo pessoas que professam a nossa mesma fé em Cristo, né, sobre o que chamamos ou achamos que é sucesso ou ser bem-sucedido. Pensamos às vezes se não fomos escolhidos para aquele tipo de coisa, se o porquê algumas pessoas parecem dar largada bem à nossa frente. Eu mesma fazendo os estudos, me planejando, me esforçando, muitas vezes penso, será que está valendo a pena? Será que eu venho de uma linhagem estragada? Se eu preciso realinhar essa estrada para que as novas gerações a partir de mim, né, não sofra tanto, não precise esforçar tanto? Parece que a gente está nadando sem sair do lugar ou arrastando uma corrente, né? Será que eu não tenho fé o suficiente, não oro o suficiente, não me dedico o suficiente, né? Quem aí nunca pensou, ou talvez ainda pense assim, né? Quando a gente vê, inclusive, várias pessoas, eu estava assistindo vídeo de cristãos, empreendedores, o negócio não vai para frente, né? Então, a gente sempre se pergunta o que eu estou fazendo de errado, porque parece que eu estou arrastando um peso na perna a cada passo que dou, porque as coisas para mim são tão demoradas, não vou conseguir mais, né? A idade agora não deixa, não permite. Então, Paulo vai questionar exatamente isso. No verso 14, ele fala assim: que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus? Ele fala: de modo nenhum, pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu aprover, ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem eu me aprover ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: para isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Então, como eu estava falando sobre os nossos questionamentos, né, e sobre a carta de Romanos que foi levantada, né, essa que nós estamos estudando, o Senhor já havia dado essa resposta para Jó. Então eu fui lá no livro de Jó ler, quando o próprio Jó questionou a Deus pelo que ele estava passando, né? Está escrito no livro de Jó, lá no capítulo 38, depois, né, de Jó questionar, os amigos de Jó falar com ele, o Senhor responde a Jó de um redemoinho e disse:
Quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? O Senhor nos chama, né? Fala que nós não sabemos o que falamos, nós não temos conhecimento do que está acontecendo. Agora cinge os teus lombos como homem e perguntar-te-ei, e tu me responde. Onde estava tu quando eu fundava a terra? Faze-mo saber, se tens inteligência. Quem lhes pôs as medidas, se tu o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases, ou quem assentou a sua pedra de esquina? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus rejubilavam. Ou quem encerrou o mar com portas quando transbordou e saiu da madre? Quando eu pus as nuvens por vestidura e a escuridão por envolvedouro. E aí, lá no verso 19, ele continua falando. Onde está o caminho da morada da luz? E quanto às trevas, onde está o seu lugar? Para que as traga aos seus limites e para que saibas as veredas da sua casa. No capítulo 40, lá no verso 6, ele ainda continua falando. Então, o Senhor respondeu a Jó desde a tempestade e disse: cinge agora os teus lombos como varão. Eu te perguntarei a ti e tu me responderás. Porventura também farás tu vão o meu juízo ou me condenarás para justificares? Ou tens braço como Deus ou podes trovejar com voz como a sua? Orna-te, pois, de excelência e alteza, e veste-te de majestade e de glória. Diante dessa resposta de Deus a Jó, a única coisa que nos resta é confiar. Confiar que Deus está no controle de todas as coisas, de todas as situações da nossa vida, do povo de Israel, dos gentios, nós, né, como gentios, porque nós não conseguimos ver nem o que passa nesse momento em sua totalidade. Nosso entendimento, visão não são apurados, nós não conseguimos interpretar as coisas como elas realmente são. Vemos parte, ouvimos parte, entendemos parte, né? Então, quando Paulo, né, quando faz esses questionamentos, as pessoas quando tá ali lendo Romanos, perguntando, não foi injusto Deus rejeitar esse povo para liberar para outros? Nós realmente não sabemos quais são os planos, os projetos, os propósitos disso tudo. No capítulo 10, nós vemos o Senhor tratar os judeus depois como indivíduos, não mais como nação. Sendo assim, ele mostra que precisam de salvação, né? E que essa salvação é oferecida e assegurada pelo Senhor mediante apenas essa justificação pela fé, sem obras, sem méritos humanos, né? Aí falharam então os judeus nesse confiar na força dos seus próprios braços, nos seus esforços e não reconhecer a justiça de Deus revelada na pessoa de Jesus Cristo, né? Porque ele continua falando aí, ali no verso 4, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. E no verso 11, por quanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Eu quero inclusive terminar essa aula, né, com os versículos abaixo que Paulo deixa aqui, ele falando, né, como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Essa palavra hoje veio de encontro, porque muitas das vezes a minha vontade também é desistir, de estar fazendo as aulas, de estar postando, de estar tendo trabalho e
não crescer na medida, na maneira que eu achei que poderia acontecer. E Paulo continua ainda falando lá no verso 17, e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo, né? A fé vem realmente pelo ouvir. Por isso, ainda que não seja conforme eu gostaria, estou eu aqui pregando a palavra do Senhor, ensinando aquilo que eu também aprendi, aprendendo, estudando para passar para frente. E que você também, com esse estudo, porque eu sempre deixo lá no projeto Orar Sem Cessar o estudo prontinho, escrito, repasse para outra pessoa, ensine outras pessoas, nem que seja gente na sua casa, algum amigo, vizinho, parente, enfim. Lembre dessa palavra. A fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo, né? E como a gente acabou de falar, como crerão se eles não ouvirem. E se como ouvirão, se não há quem pregue. Seja também um pregador da palavra do Senhor, seja também uma pessoa que vá distribuir esse conhecimento, ensinar esse conhecimento. Bem, como eu já falei, as aulas serão curtas, vamos estudar de pouquinho em pouquinho. Quero te agradecer por estar aqui e por hoje é só. Acompanhe as próximas aulas do Escola Bíblica do podcast do projeto Orai Sem Cessar.